Olá, bom dia a todos. Mais uma vez estamos nós aqui para fazer mais um vídeo a respeito de religião e política. E hoje de manhã eu vi um post que eu achei muito interessante que dizia o seguinte: nós cristãos estamos falando de política hoje para evitar que nós sejamos impedidos de falar de Jesus amanhã. E a pergunta que eu tenho para fazer para você nesta manhã de quinta-feira é a seguinte: pode um cristão ser militante de esquerda? Pode um cristão ser comunista? Pode um cristão ser ideólogo de algum partido que defende as ideias de esquerda? E talvez você já esteja perguntando, mas eu sou leigo, quais são os partidos de esquerda no Brasil? Refresca a sua memória. PT, PMDB, PDT, PTB, PSOL, PCdoB, PCO, PSTU e muitos outros são partidos de esquerda. Ou seja, todos eles têm a mesma ideologia. Uma prova disso, né? Um exemplo é que Guilherme Boulos, por exemplo, é do PT, mas ele concorreu recentemente à presidência da República pelo PSOL. A Manuela Dávila é do PCdoB, mas atualmente ela está no PT, concorrendo à vice-presidência da República ao lado de Fernando Haddad. E eu repito uma pergunta, né? Pode um cristão ser militante de esquerda? Pode um cristão ser comunista? E à luz da palavra de Deus, nós temos, eu vou olhar algumas vezes para baixo aqui, porque eu estou com a Bíblia, e a Bíblia diz o seguinte: o primeiro texto que nós temos para combater esse tipo de ideia de que o cristão pode ser de esquerda é o seguinte: está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, onde a Bíblia fala que Deus mandou o homem deixar o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E Jesus, lá em Mateus 19, verso 4, reiterou dizendo o seguinte: homem e mulher os criou. E por que o cristão não pode concordar com isso? Porque as ideologias, ou uma das ideologias dos partidos de esquerda é a ideologia de gênero. Para eles ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, cada um decide o que vai ser. Pode o cristão concordar com isso? Mas a Bíblia também é a favor da vida. A Bíblia diz o seguinte, lá em Êxodo capítulo 20, né, no verso 13, não matarás. Mas Karl Marx, um dos ideólogos, o principal pensador do movimento comunista, disse o seguinte: para o advento do socialismo, para o crescimento do comunismo, povos e nações inteiros terão de ser exterminados. O comunismo já matou na face da Terra aproximadamente 70 milhões de pessoas. Dilma Rousseff, na década de 60, fez parte de um grupo chamado VPR. E esse grupo, no dia 26 de junho de 1968, matou um soldado chamado Mário Cosel Filho, através de um atentado terrorista. Mas a Bíblia fala também a respeito da propriedade privada. Êxodo capítulo 20, verso 17, a Bíblia diz que nós não podemos desejar aquilo que é do próximo. A sua propriedade, o seu boi, o seu jumento, a sua mulher, tudo aquilo que é do próximo nós não podemos desejar, nos apropriar indevidamente. E tem um dos braços do PT, que é um grupo chamado MST, que invade fazendas, que ataca fazendeiros, que agride trabalhadores. Pode o cristão concordar com isso? Mas a Bíblia também fala a respeito do aborto. Salmo 139, versos 13 e 16, a Bíblia vai dizer o seguinte: que Deus já nos conhecia quando nós ainda estávamos no ventre das nossas mães. Jeremias capítulo 5, verso 1 vai dizer a mesma coisa. E quando nós apoiamos o aborto, nós estamos apoiando a morte de seres indefesos. Pode o cristão concordar com isso? Mas a Bíblia também fala a respeito da mentira. João 8,44, que o diabo é o pai da mentira. E Goebbels, que foi um alemão, um dos braços direitos de Hitler, em 1945, ele dizia o seguinte: repita uma mentira quantas vezes for necessário, até que a mesma se torne verdade. Aqui no ano de 2014, bem perto de nós, quando a Dilma concorreu ao lado de Aécio Neves, outro traidor, tudo aquilo que ela dizia que o Aécio iria fazer, ela é quem fez. Aumentou os impostos, o preço da gasolina, o preço da energia, e depois o ex-presidente Lula veio à tona, veio dar uma entrevista na TV dizendo o seguinte: nós tivemos que mentir. E depois que nós chegamos ao poder, nós tivemos de fazer o oposto daquilo que nós havíamos prometido. Então a mentira é uma das ideologias dos partidos de esquerda. Mas a Bíblia também fala a respeito do amor ao próximo. E a Bíblia diz o seguinte, que se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, você é mentiroso, porque se você não consegue amar o seu próximo a quem você vê, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? E tem um vídeo no YouTube, na internet, para quem quiser ver, de uma professora, uma das ideólogas
do PT aqui no Brasil. E nesse vídeo a Marilene Chaui, que é professora na USP, diz o seguinte: eu odeio a classe média. Eu odeio a classe média. E pode um cristão concordar com isso? Com um partido que prega o ódio abertamente? Mas a Bíblia também fala a respeito da submissão às autoridades. Romanos capítulo 13. Mas um dos braços do PT, que é o grupo MST, o qual nós já referimos agora há pouco, esse grupo, um dos seus ideólogos é um moço chamado Carlos Marighella. E Carlos Marighella é autor de um livreto chamado Mini Manual de Guerrilha do Guerrilheiro Urbano. E nesse livreto ele fala o seguinte: matem os agentes de segurança pública, assassinem os policiais, toquem o terror. Pode o cristão concordar com uma coisa dessas? Mas talvez você esteja dizendo o seguinte: mas Marcos, eu sou apaixonado pelo Lula, eu já peguei na mão do Lula, eu conheço esse homem pessoalmente, eu acompanho a trajetória desse moço desde os movimentos sindicais. Mas eu tenho mais uma pergunta para você. De que lado você está? Lá em Atos capítulo 5, verso 29, quando a Bíblia fala a respeito de Pedro e João que estavam sendo ameaçados de ser presos por causa do Evangelho, eles disseram o seguinte: importa obedecer a Deus do que aos homens. Que você possa refletir e que você possa procurar não andar na contramão da vontade de Deus. E quando você apoia um partido de esquerda, um partido de ideologias que vão na contramão da vontade de Deus, você está, na verdade, indo na contramão, contrário à vontade do próprio Deus. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia da nossa nação.